Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica Flautinho. Eu sou a Dani de Vox. E hoje nós vamos falar de um cara sinistro. Vamos falar do Drácula. Já tirou todo o mistério da parada. É o título. Se bem que não vai ter mistério, né? Vai estar no Vai tá título, realmente. Mas e aí, quem é o Drácula? Com certeza, na cabeça de vocês deve vir alguma imagem, alguma informação sobre esse personagem. Porque ele é um personagem que já tem muitos anos de vida, né? E não só na obra dele, mas Tem como muitos a anos idade de não dele vida. mesmo. Anos de não vida. Mas e aí, quem é o Drácula? O pessoal especula algumas origens históricas pro Drácula, mas a gente não vai focar nelas, não. A gente vai focar mais na origem literária dele, que era um guerreiro, um lutador, né? Dentro ali daquele conflito Rússia-Turquia, que sobreviveu aos campos de batalha, amaldiçoado, né? Dizem que, no livro, dizem que ele estudou na famigerada escola de Solomense. O que significa dizer? Significa dizer que ele aprendeu as coisas com o próprio diabo. A gente tá rindo aí. Que horror. Não, na escola de Solomense, no segundo livro, né? 10 alunos aprendiam tudo que eles podiam aprender com o diabo em pessoa. Mas o 10º ficava lá para pagar suas dívidas. Será que o Drácula é o 10º? Não foi tudo. Tô brincando. Então, gente, hoje nós vamos falar desta obra aqui, famosíssima, né? O Drácula de Bram Stoker, que foi publicado em 1897. Essa obra aqui, gente, ela pode ser classificada como uma literatura gótica, né? Só que, na verdade, o gótico, ele veio um pouco já do romance, né? É uma vertente do período histórico do romantismo. Ali mais identificado ali com o período mal do século mesmo, né? Que é aquele mais pesado no pessimismo, mais carregado. E é interessante como o romance gótico está focado em temas sobre ocultismo, sobre satanismo, coisas sinistras e misteriosas que de alguma maneira quebram a ideia da cultura vigente na época. E essa obra aqui, ela não foi a primeira do Abraham, né? Que é o Bram Stoker. É o nome, esse Bram aqui é o apelido carinhoso. Ele tem um apelido carinhosinho, né? Esse rapaz de Bram, só que na verdade é Abraham, o nome dele. Abraham. E aí, esse aqui é o 5º livro dele, né? E o que difere, não foi ele que criou o Drácula, é importante destacar isso, né? Já existiam obras antes que falavam sobre vampiros dentro desse universo. O que vai diferenciar essa obra aqui é que ela é um romance epistolar, que é a minha coisa favorita do mundo. Por isso que esse livro é tão encantador pra mim. Porque ele é todo composto pelo quê? Cartas, não só cartas, mas relatos, diários, relatórios, notícias de jornal da época. Diário de bordo. É muito incrível a forma como ele vem sendo descrito. E o mais louco, né, que eu acho. O que é? Não tem muito o Drácula dentro do livro, né? É verdade. O Drácula não é o personagem principal, né? Não, ele é um dos personagens principais. Ele é o fio condutor da trama toda. Só que, diferente dos outros protagonistas, ele não está presente fisicamente o tempo todo, né, na história dos narradores ali. Mas a gente pode sentir a mão do Drácula mexendo todos os fios por trás do que está acontecendo. Até onde ele não deveria mexer, ele está mexendo. Literalmente. Porque tem umas cenas assim, não sei se vocês já leram, né? Vale a pena muito ler. Mas tem cenas que hoje em dia a gente já olharia um pouco mais torto, né? Com relação principalmente a personagens femininos. Sim. Né? Existe assim uma situação em que a personagem não pode pensar dessa forma porque ela é uma mulher. E se ela pensa dessa forma é porque tem um pensamento de homem, né? Tem um cérebro masculino. Cérebro masculino. Então já entra aí umas coisas que hoje em dia seriam meio estranhas. Mas é o que acontece com toda a literatura de época. Toda a literatura de época reflete o pensamento da sua época.
né? Então a gente vai vendo o Drácula de Bram Stoker, uma época que as mulheres eram educadas para serem donas de casa, para serem muito mais muito mais dependentes do homem e tudo mais, né? Que elas não tinham tanta as mulheres não tinham tanta liberdade para se educar ou para cultivar o raciocínio científico e assim. E aí quando a gente tem uma personagem feminina que faz isso muito maravilhosamente, que é a Mina Harker. É a melhor personagem, né? O Abraham Van Helsing, olha só, não é coincidência. O Van Helsing costuma elogiar a Mina, dizendo que ela tem o cérebro como um cérebro masculino, né? E é engraçado também nesse ponto, né, entrando só rapidinho nessa questão, que quando ela consegue definir estratégias que os homens não tinham pensado, eles mandam ela dormir, né? Eles fazem, obrigada, pode dormir no seu quartinho. Ah, mas é aquela história da proteção, né? Vamos proteger a mulher, vamos protegê-la porque ela é frágil, porque ela não dá conta. Mas ela pensa muito bem, mas a gente vai mandar ela dormir porque senão ela pode se chocar com as coisas. E o legal também, gente, dessa obra aí, né, mesmo que a gente tenha comentado que o Drácula não tá tão frequente, ele parece, né, muito nos 4 primeiros capítulos, né? Sim. E é bem intenso, porque isso acontece dentro do castelo do Drácula, essas cenas. E é o que vai, é o fio condutor mesmo, né, de todo que o é livro, fantástico, né? é que fantástico. Realmente é incrível, né, a forma como eles vão levar. Que os 4 primeiros capítulos são tão tensos, porque a figura do Drácula tá ali tão presente de corpo, né, e manipulando Jonathan Harker, aos poucos estendendo as suas mãos sobre o pescoço do Jonathan para fechá-lo numa armadilha, que a gente se sente tenso junto com o personagem. Mas a partir do momento que ele consegue realizar os seus intentos ali, ele realiza seus desejos, a participação dele vai ficar muito mais nas sombras. E sombras é uma palavra que define bem a maneira como ele age nesse livro. O livro em si, como é literatura gótica, os cenários são obscurecidos, as luzes são precárias. O tempo todo nós estamos ou sobre o crepúsculo ou sobre o amanhecer, nas luzes vacilantes da madrugada ou do luar. E é assim que os monstros e os personagens mais sinistros são apresentados. Sob uma névoa, sob um manto, sob um véu. E é isso que torna tão legal esse livro. Realmente, gente. Mas aí, o que vai entrar agora no nosso ponto do vídeo, que é muito interessante? A gente vai falar um pouquinho sobre conversões, né? Esse livro aqui, não bem exatamente esse livro, né? Mas o Drácula, ele é considerado pelo Guinness um dos personagens que mais apareceram direta e indiretamente em livros, para vocês terem uma ideia. Não só em livro, mas em todas as mídias. Né? Exatamente, em mídia geral. E aí, gente, existiram então muitas adaptações. Não é só para filme, mas tem adaptação de jogos, né, de tabuleiro, jogos de videogame e etc. Só de filmes a gente encontrou aproximadamente uns 20 títulos. 26 que envolvem a figura do Drácula, diretamente. E tantos outros que envolvem os vampiros como um todo, mas cuja a grande inspiração geralmente é a figura do Drácula. O Drácula foi o personagem vampiro que popularizou essa figura mitológica mesmo, mas que é um pouquinho diferente daquilo que a gente conhece. No livro, o Drácula é descrito como uma criatura tenebrosa e estranha. Ele magro, alto, branquelo, ele não suscita aquela fascinação sexual que ele é sedutor. Não tem. Do you know the way? That's about the murder shit. Do you know the way? Não tem disso não. Ele aparece mais como um corvo, né? Uma figura com uma cartola fechada em si mesmo. E a partir de que momento que ele vai ficar sedutor na mídia? Provavelmente no cinema. Esse é assunto para um próximo vídeo. Mas aqui a gente vai trabalhar mais sobre a diferença que existe na adaptação mais famosa entre os personagens que existem do livro e dessa adaptação, que é o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Francis Ford Coppola em 1992, que conta o
Keanu Reeves e o Anthony Hopkins no elenco. Que eu achava que o Anthony que deveria ser o Drácula, mas ele é o Van Helsing. Ele é o Van Helsing. Mas aí, gente, é aí que vem a situação, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês a história de como foi que a gente chegou nisso, porque a gente tava lendo esse livro juntos, né? Todo dia, 2 capítulos, né? E aí a gente decidiu depois assistir o filme. Eram 2? Foi, 2 capítulos por dia. Aí quando a gente terminou o livro, a gente falou, bora assistir lá o filme. A gente assistiu 2 pra contrastar. E nada a ver os 2 filmes. Não, tudo a ver os 2 filmes. A gente assistiu o Drácula de Bram Stoker, de 1992, e assistiu o Drácula Morto Mais Feliz, né? Que é um filme de comédia bem antigo. Tem o Leslie Nielsen. E acredita, eu gostei mais do Drácula Morto Mais Feliz, parece que tinha mais a ver com o livro do que o filme lá de 1992. Não tem a ver. Mas qual é a questão aí, né, gente? Aí entra aquele choque que a gente tem, que a gente conhece sobre, o livro não se parece com o filme. O filme não se parece com o livro. O que acontece pode acontecer assim invertido, né? É o problema da adaptação. A adaptação, não vamos chamar de problema, vamos chamar aqui de uma conversão semiótica. É importante a gente aceitar que são linguagens diferentes, né? Que são produtos diferentes, são obras artísticas diferentes. Eu não posso pegar todinho esse livro aqui, da forma como ele é, cheio de cartas, e fazer um filme exatamente como é. Ia ser chato o filme. Né? Ia ser complicado. Não, até que não ia ser chato. Mas ia faltar elementos dentro do que é necessário no audiovisual, né? Então a gente chama isso de conversão semiótica, que um autor paraense, o Paz Loureiro, ele muito bem criou um livro com esse mesmo título e explica muito bem como é que acontecem essas conversões, tá? Então, mas o que a gente pode fazer? Claro, porque a gente não é bem estudioso disso, né? A gente pode dizer se prestou ou não prestou o filme na nossa concepção, né? O que foi muito frustrante, na minha opinião. O filme do Bram Stoker não, o filme de 1992, do Coppola, né? Uhum. Mano... Só faltava não ser do Coppola, pelo amor de Deus. Vocês precisam ver o Van Helsing, a diferença do Van Helsing desse livro pro filme, tá? O Van Helsing aqui do livro, ele tem uma característica que é muito intensa dentro dos romances góticos, que são personagens cheios de drama, cheio assim desse aspecto já melodramático, tá? Que é uma característica de personagens de livros góticos. Lá no filme, ele é totalmente compulsivo, ele é até irresponsável de uma certa forma, sabe? Então, existe aí um problema que já não é um problema de conversão, tá? Não foi problema de adaptação, já é um problema da direção, não é? Sobre a questão da adaptação. Esse filme de 92 vai ser publicado, né, vai ser distribuído 98 anos depois da publicação do livro, né? Então é óbvio que os públicos são totalmente diferentes, né? Então quando a gente vai atualizar uma obra, é claro que os personagens vão sofrer alterações para que eles possam estar um pouco mais conectados, identificados com o momento em que eles são lançados no filme, né? Principalmente depois de 100 anos da publicação do livro. Então eu entendo que dentro da estética romântica, os personagens são muito maniqueístas, né? Se eu sou bonzinho, eu sou muito bonzinho. Se eu sou malzinho, eu sou muito terrível. E a gente tem isso no livro, né? O Drácula é o mal encarnado, literalmente. Mas os outros personagens, cada um, são virtuosos ao extremo na sua experiência. Mas né? você está falando do livro? Tô falando do livro. No livro, os personagens são extremamente virtuosos. A Mina Harker é um bastião do casamento, da fidelidade, da inteligência feminina. Né? Nós temos o John Seward, que é um médico cético. É um médico cético, mas que é muito fiel, é muito leal ao seu amigo Van Helsing, que é o seu mestre, né? E o Van Helsing é o cara mais estudado, ele faz isso tudo por pura generosidade, né? Ele se envolve nessa situação toda que não tinha nada a ver, por pura generosidade, entrega, né?
trabalhando assim, no início ele era pago, mas depois começou a fazer de graça, né? Ele ama os personagens, ele ama todos os personagens. Ele fala que ama os personagens. Né? Ele é muito assim, eu quero dar um abraço em você. E quero comer. Chega da agonia do Van Helsing. Duas coisas que o Van Helsing faz muito é dizer minha querida Mina Harker. Tenho certeza que o Van Helsing tá ouvindo. E a outra coisa que ele faz é comer. Aonde tem comida espalhada, o Van Helsing tá lá. Ele tá lá. Tá ouvindo. Ele chega a dizer em determinados momentos do livro assim: não, mas antes da gente fazer qualquer coisa, vamos jantar, vamos comer e a gente precisa estar forte. Sim, importante estar de barriga cheia antes de cortar a cabeça de algum vampiro, né? Totalmente importante isso. Isso é muito interessante, que é um personagem muito cativante na trama. E até mesmo quando ele tá fazendo uma coisa que é terrível, a gente fica pensando assim, meu Deus, por que esse velho louco tá fazendo isso? Mas a gente gosta dele da mesma forma, sabe? Já no filme, quando ele aparece, ele é um bocado arrogante. Ele é um bocado arrogante. Da vergonha. Ele tem uma linguagem violenta e ele parece ser muito inconveniente. Coisa que o Van Helsing da história realmente não é. Os personagens do filme são um pouco mais apagados, porque eles criaram uma subtrama do Drácula ter tido uma esposa. Diz que teve uma esposa que parecia a Mina Harker seria como se fosse uma reencarnação dessa esposa. Então eles humanizaram o Drácula e deixaram os outros personagens um pouco menos maniqueístas. O que eu quero dizer com isso? Os personagens estão mais propensos a terem impulsos de ódio ou descontrole emocional, tal como uma pessoa de verdade. É verdade isso daí. Só que acaba desvirtuando um pouco o que seria a essência desses personagens, na nossa opinião aqui, né? Que é fazer entender que é um bem maior, existe um bem maior em eliminar o morto-vivo. No filme, o bem maior é salvar a vida da Mina, né? No livro, é salvar a vida da Mina também, mas principalmente livrar a humanidade do Drácula. Se for possível, salvar a Mina. E se for possível, salvar a Mina. Se ela quiser ser salva. Não, ela mesma diz no livro, prometam que independente do que acontecer, vocês vão completar a missão. E se eu me transformar numa vampira, vocês vão cortar a minha cabeça. Ela é perfeita, essa personagem do livro, ela é incrível. No filme, não. No filme, ela tem um caso extraconjugal com o Drácula, que seria impensável no livro. Né? Porque são estéticas diferentes. Faz sentido essa adaptação do momento histórico que ela foi lançada, claro. Porém, acho que a coisa que mais decepciona mesmo é a figura do Van Helsing pra mim. Sim. Porque o Van Helsing foi bem triste. Bem triste. Tem aquela cena que eu acho tão desnecessária. Eu vou provar pra eles que eu entendo de ocultismo. Eu estou aqui, agora eu não estou mais. Ele aparece no outro momento, ele aparece. O pessoal olha pra ele, ele não tá mais lá, ele tá em outro lugar, como se ele tivesse deslocado o seu corpo. E o que entra num ponto bem interessante da história da literatura gótica em si é que tem uma preocupação com uma ciência em localizar cientificamente determinadas concepções sobrenaturais e traz esse cientificismo, tá, para dentro da história, para justificar atos, para justificar coisas. Van Helsing não tirou essas coisas da cabeça, ele não era um mestre de ocultismo, ele foi pesquisar, ele foi procurar um outro personagem numa outra universidade lá de Budapeste, que era seu amigo e tal, para poder descobrir. Eu acho que estou diante de um vampiro, mas eu não tenho certeza, eu vou ficar aqui mais na minha, vou ver, né? Então ele tem todo esse caráter de pesquisa mesmo, e leva tempo, né? O livro leva quase um ano na história. Você fica acompanhando ali, às vezes não são cartas seguidas, tem cartas que demoram um mês, às vezes você tem que retomar para lembrar o que aconteceu naquela data, naquele mês,
Pra você entender mais ou menos, porque não tem o narrador. Todos os personagens, são narradores, eles vão narrar sobre a visão deles, né? E às vezes pode ter coisas que nunca ninguém vai descrever, então vai ficar no nosso imaginário, tentar definir o que aconteceu, como eram aqueles personagens realmente, né? Então você faz parte ali também, né? Porque você tá tipo lendo a carta dos outros, né? Isso é bem tá violando, né? Correspondente. Isso é bem legal nesse ponto. Quer outro personagem que é bem diferente no filme e no livro? É a figura tão carismática do John Seward. John Seward, que é o dono do manicômio, que fica do lado da capela de Carfax, onde o Drácula se muda, né, em Londres, e onde ele cuida de um maluco chamado Renfield, que comia moscas. Ele absorvia vidas, ele era uma secla do Drácula, ele era um seguidor do Drácula. E não fica claro isso durante algum tempo, até que a gente começa a perceber, poxa, toda vez que o Drácula aparece, o Renfield fica bem animado, né? Ele fica bem difícil. Mas no filme, o John Seward parece mais doido do que o Renfield. Tanto que eu prefiro esse personagem lá no Drácula Morto Mais Feliz, que ele praticamente é o principal, né? Não, o John Seward é o pai da Lucy, não? O Morto Mais Feliz. Então, gente, diante de todo esse panorama que a gente falou aqui, apresentou um pouco sobre essa coisa de conversão aí, sobre o livro, sobre adaptações em obras, em audiovisual, o que a gente pode dizer, resumindo para vocês, da nossa concepção, se a gente indica ou não indica? O que tu acha, Dani? Olha, eu gostava muito do filme Drácula do Bram Stoker, gostava mesmo, indicava e tudo. Recentemente, quando a gente assistiu, eu fiquei um pouco mais assim... que eu já tinha lido o livro antes, mas talvez eu não tinha juntado os dois, né, as duas obras. Eu vi em seguido, né? Como filme, continua sendo um bom filme de vampiro. Continua sendo um bom filme de vampiro. Não é uma boa adaptação, mas é um bom filme de vampiro. Com relação a adaptações, ainda aguardamos uma adaptação legal do Drácula de Bram Stoker, mas o Drácula Morto Mais Feliz é sensacional. Sensacional. Só que se você for ver o Drácula Morto Mais Feliz, eu recomendo que ao invés de se preocupar em ler o livro, veja o filme do Drácula de Bram Stoker, porque ele faz muita comédia ali, de paródia lá, isso é fantástico. É direto mesmo, né? A referência do Drácula Morto Mais Feliz é esse Drácula do Coppola de 1992. Isso é muito bom, tá? Mas o livro vai te levar para uma Inglaterra vitoriana, obscurecida, noir, sinistra, e muito, mas muito empolgante, muito mesmo. E se você, que nem eu, adora livros com cartas, né, esses romances, essas ficções epistolares, então você tem que ler esse livro, porque é fantástico você fazer parte daquilo, né, acompanhar esse processo e toda essa curiosidade em volta desse personagem, que quase o livro inteiro ele tá só na manipulando nas sombras. Tá manipulando e tá sendo uma neblina, né? Então literalmente. Então vale muito a pena, gente. E o que a gente quer agora de vocês é que vocês comentem aqui qual foi a adaptação que vocês mais curtiram. Se vocês curtiram essa da Netflix, a mais recente. Se discordam da gente. Se vocês curtiram também um vídeo assim, esse bate-papo falando sobre livro e adaptação, tá? Então curte nosso canal, tá? Segue a gente, comenta, compartilha. Assina o sininho. E até o próximo episódio do Sobretudo. Beijão!